Oi, leitores! Vocês viram que eu dei uma acelerada, né, na leitura. Também eu estava devendo, né? Já estava com quase um mês que eu não lia para vocês. Que eu dei uma atrasada bem legal. Mas agora eu decidi que a gente vai começar a ler de 2 a 3 capítulos por vídeo. Porque o livro é muito grande e eu tô cheia de curiosidade. Esse intervalo me deixou muito curiosa do que vai acontecer com o nosso casal favorito. Então vamos parar de conversar, né? Vamos dar continuidade à Casa de Céu e Sopro, a parte 1, capítulo 16. Desculpa? Disparou Ron, olhando boquiaberto para o príncipe Avalé na porta. Você é o quê? O olhar de Bryce desviava do seu irmão para o seu primo. E tentava delicadamente farejando na direção de Cormac, obviamente juntando as peças para entender quem estava diante deles. Agente Silverbow? Indagou Tarion. Ron prosseguiu. Seu pai sabe sobre isso? O meu pai sabe? Bryce trocou um olhar com o irmão. Podiam usar aquilo. Talvez ela tivesse se livrado do noivado. O rosto de Cormac se fechou ameaçador. Não. E jamais saberão. Cada palavra ressoava como uma ameaça. Bryce podia ter se juntado ao interrogatório caso a estrela em seu peito não tivesse brilhado através do tecido do vestido. Tapou a marca com a mão. Só Aidas para revelar o segredo de Cormac e ir embora em seguida. Bryce tinha uma forte sensação de que o príncipe do desfiladeiro também tinha deixado Cormac passar pelas proteções usando seu poder profano. Demônio maldito! Cormac fervilhou de ódio ao olhar ao redor da sala. Que porra vocês sabem sobre Sophie Renard? Bryce apertou o peito com mais força, esfregando o externo ao responder. Que porra você sabe sobre Sophie Renard, agente Silverbow? Cormac se virou para ela, se aproximando. Responda. Hunt casualmente se colocou em seu caminho, relâmpago dançando pelas suas asas. Alfa babaca até o fim, mas aquilo aqueceu alguma coisa dentro dela. Tarion afundou no sofá, um braço jogado preguiçoso sobre as almofadas do encosto, e olhou para as unhas. Ele disse a voz arrastada para Cormac. E você é? Naquele momento, sombras percorreram os braços de Cormac, descendo dos ombros dele como fumaça, como as sombras de Ron, porém mais escuras, mais ferais de alguma forma. Uma pequena parte da sua ficou impressionada. O príncipe Avaleno grunhiu. Cormac Donald. Vou perguntar mais uma vez, Tritão. O que você sabe sobre Sophie? Tarion apoiou um tornozelo sobre o joelho. Como você sabe que sou Tritão? Por solas. Será que Tarion estava provocando Cormac só por diversão? Porque você fede a peixe. Disparou Cormac e Tarion, pelos deuses, levantou o braço e cheirou o sovaco. Ethan riu. A maioria dos Vani conseguia detectar quando o Tritão estava em sua forma humanoide, por aquele cheiro de água e sal. Não um cheiro desagradável, mas definitivamente distinto. Hunt e Ron não estavam sorrindo, e precisou admitir para si mesma que seu irmão era uma figura bastante imponente. Não que fosse dizer isso a ele. Tarion deu um risinho para Cormac. Estou imaginando se Sophie seja sua... namorada? Bryce piscou. Cormac soltou um rosnado que ecoou os ossos. Impressionante, murmurou Hunt para Bryce, mas não sentiu vontade de sorrir. Cormac tinha se virado mais uma vez para ela. Você conhece Sophie? Não conhecia, disse Bryce, colocando-se ao lado de Hunt. Eu jamais tinha ouvido falar dela até ontem, quando ele veio me fazer perguntas. Olhou para Tarion, que estendeu as mãos longas. Mas agora eu tenho um monte de perguntas para fazer. Então será que podemos todos apenas sentar e conversar? Em vez desse impasse esquisito. Fechou a porta do apartamento, então ocupou um assento em um dos banquinhos diante do balcão da cozinha, jogando os sapatos debaixo dele. Ron deslizou para o banquinho à sua esquerda. Hunt se empoleirou no da direita, deixando Cormac de pé no meio da sala comum, olhando para todos eles. Por que suas sombras parecem diferentes das de Ron? Perguntou Bryce a Cormac. Essa é a primeira coisa que você quer saber? Murmurou Hunt. Ela o ignorou. Como você conhece Sophie? Foi a única coisa que Cormac falou. Bryce revirou os olhos.
Eu já te falei, eu não conheço. Tyrion, você pode dar um fim a esse sofrimento, né? Tyrion cruzou os braços e se acomodou nas almofadas do sofá. Eu fui ordenado a confirmar a morte dela. Bryce notou que a resposta de Tyrion podia ser interpretada como uma garantia de que uma rebelde perigosa estava morta. Macho inteligente. E você confirmou? A voz de Cormac soou baixa. O corpo tremia como se ele estivesse se controlando para não saltar em Tyrion. Brasas brilharam em seu cabelo. Hunt se intrometeu encostando no balcão com os cotovelos apoiados na pedra. Relâmpago serpenteou por suas asas. Seu rosto estava calmo como a morte e a personificação do Umbra Mortis. Uma excitação disparou pelas veias de Bryce quando Hunt falou. Você precisa entender que não vai conseguir mais nenhuma resposta nem daqui, nem nos convencer de alguma coisa, tais como essas coisas essenciais que você vem perguntando. Merda! Ele estava falando sério. O coração de Bryce galopou. Então respire fundo, disse Hunt ao príncipe, e acalme-se. E ouça o conselho da moça. Senta, porra! Bryce contraiu os lábios para segurar um sorriso, mas Cormac realmente respirou fundo. E de novo, Bryce olhou para Ethan, mas a sua atenção permanecia em Cormac, enquanto o príncipe respirava, estudando todos os seus movimentos como se fosse um adversário no campo de Soleborn. Ron, no entanto, as encarou, suas feições iluminando-se em surpresa. Ele disse dentro da mente dela, eu não previa isso. Bryce podia ter respondido, mas as sombras nos braços de Cormac sumiram. Seus ombros largos, enfim, relaxaram. Então saiu andando para a mesa de jantar e se sentou. Os olhos dele estavam nítidos, mas calmos. A estrela no peito também se extinguiu, como se convencida de que estava tudo bem. Bom, disse Hunt com aquele tom de quem não aceita merda nenhuma, que sempre causava as coisas engraçadas no interior de Bryce. Antes de tudo, como você entrou? Este lugar é protegido até o inferno. Ah, aquele gato, ou não gato, que de algum jeito sabia quem ou o que eu sou. Um brilho de desespero no rosto indicou que o príncipe estava deixando aquela questão de lado só por aquele momento. Ele deixou um buraco enorme nas proteções. Hunt assentiu como se aquilo não significasse por nenhuma. E por que você veio até aqui nesse exato momento? Tinha entrado em modo interrogatório total. Quantas vezes tinha feito aquilo na 33ª? Cormac apontou para Tyrion. Porque acredito que estamos caçando a mesma pessoa. Emile Renast. Quero saber o que você sabe. Bryce não conseguiu segurar um baixo ruído de surpresa, mas o rosto de Tyrion permaneceu petrificado. A expressão do capitão da inteligência da Rainha do Rio perguntou. Pipa Spetsus mandou você? Cormac soltou uma gargalhada. Não. Pipa é o motivo pelo qual Emile fugiu de Bodergraven. Então quem mandou você atrás de Emile? Perguntou Hunt. Ninguém. Disse Cormac respirando fundo mais uma vez. Eu fui mandado para esta cidade por outro motivo. Por muitos motivos, mas encontrar Emile... A mandíbula dele se contraiu. Sophie e eu éramos próximos. Eu ajudei a libertar Emile de Kavala. E antes de... Engoliu a seco. Fiz uma promessa a ela. Não só de um agente para o outro, mas como um amigo. De cuidar de Emile. Eu fracassei com ela. De todas as formas, eu fracassei. Ou ele é um ator maravilhoso, disse Ron na mente de Bryce, ou estava apaixonado por Sophie. Concordo, respondeu. Por que Emile fugiu de Pipa? Perguntou Tyrion. Cormac passou a mão pelos cabelos loiros. Ele tinha medo dela. E deveria ter mesmo. Pipa é uma fanática em uma rota acelerada de promoção até o comando da Opium. Com tantas de nossas bases destruídas, realmente a Opium está agitado bastante para começar a considerar as ideias dela. E eu temo que, em breve, eles também comecem a segui-la. Não há limites para ela e sua unidade de soldados da Acaso. Seus noticiários aqui souberam da história sobre o massacre de leopardos há um ano? Bryce não conseguiu conter o tremor. Ethan respondeu em voz baixa. Sim. Cormac falou. Aquilo foi ideia de Pipa, executada pela Ocaso. Usar bebês e crianças Vanir para atrair os pais deles para fora das tocas e então matar todos. Apenas por esporte, pela diversão. Porque eles eram Vanir e mereciam morrer. Até mesmo as crianças.
Ela disse que era parte da limpeza deste mundo, trabalho até o topo. Vamos até os Asteri. Por isso o nome Ocaso. Hunt olhou para Tarion, que assentiu seriamente. Aparentemente, o capitão da inteligência também tinha ouvido aquilo. Cormac prosseguiu. Pipa vê Emily como uma arma. Na noite da fuga, ele derrubou aqueles ômegas imperiais e ela ficou praticamente exultante. Ela o assustou com ansiedade de colocar o menino em um campo de batalha. E ele fugiu de uma baleeira antes que eu conseguisse convencê-lo de que eu estava ali para ajudar. O menino velejou até o porto mais próximo e então roubou outro barco. Menino esperto, murmurou Ethan. Eu o segui até este litoral. Cormac indicou Tarion com o queixo. Eu vi vocês nos pântanos e no barco abandonado. Imaginei que também estivesse no rastro dele. Eu vi você encontrar os restos mortais do soldado da Ocaso. Então você deve ter ao menos imaginado que Pipa quer Emily para a própria unidade. Se ela pegar, vai arrastá-lo de volta para a base principal da Opium e transformar em uma arma. Exatamente o que os Asteri temiam quando eles caçaram os pássaros trovão séculos atrás. Seu olhar se voltou para Hunt. Você perguntou por que eu vim até aqui nesse momento? Porque como o Tritão ficava voltando para cá, eu imaginei que vocês deviam estar envolvidos em alguma coisa das mesmas pessoas que foi enviado para conhecer. Eu esperava até que Emily estivesse aqui. De novo, a mandíbula dele se contraiu. Se vocês sabem onde Emily está, me contem. Ele não está seguro. Não entendi, disse Ran. Você e Pipa estão na Opium, mas você está tentando encontrar Emily para mantê-lo longe das garras da Opium? É isso. A Opium não vai ficar puta. O comando jamais saberá do meu movimento, disse Cormac. Tenho outras tarefas para completar aqui. Bryce não gostava nada de como aquilo soava. Desceu do banquinho, dando um passo na direção da mesa de jantar. Sua boca começou a se mover antes que pudesse pensar nas palavras. Você espera que a gente fique e confie em você com relação a tudo isso quando você tá tão obcecado com a porra de um pedaço de metal idiota a ponto de querer matar meu irmão? Esticou a mão na direção do Ran e Aster em sua mão. Ran grunhiu, surpreso quando Cormac respondeu. Isso foi há 50 anos. As pessoas mudam, as prioridades mudam. Bryce deu um passo mais próximo da mesa de jantar, sem se importar se Cormac considerava aquilo um desafio. Os féricos não mudam. Não. Vocês, otários das antigas. Cormac olhou entre ela e Ran com um desdém palpável. Vocês, féricos valbaranos, são os bebezões. Não aprendeu algo sobre si mesmo, sobre o seu destino, príncipe Ran, por causa dos seus... Aliás, dos meus cutucões? Você enfiou uma espada no estômago de Deck, disse Ran casualmente. Eu dificilmente chamaria isso de um cutucão. E Tarion interrompeu. Presumindo que a gente acredite na sua história, porque um príncipe férico se juntaria a Opium? E Cormac respondeu. Eu me juntei porque me senti... Eu não sei, eu senti que era certo. Os detalhes são desnecessários. Não, se você pode estar trabalhando para os Asteri, disse Bryce. Você acha que eu entregaria você aos Asteri? Cormac gargalhou com um som sem vida e frio. Eu não desejaria esse destino a ninguém. O calabouço sob o palácio de cristal deles é o mais escuro e mortal do que o fosso. Hunt sentiu em tom gélido. Eu sei, eu já estive lá. Bryce odiava as sombras dos olhos dele. Sombras que ela faria qualquer coisa para ajudar a dissipar. Qualquer coisa para evitar que rosnassem, que se renovassem. Time sobreviver a qualquer custo. Era o time dela. Não se importava se isso fazia dela uma covarde. Cormac prosseguiu ignorando Hunt. Sophie era um agente da Opium, porque os Asteri massacraram a família dela. A família humana e os ancestrais Pássaro Trovão. Tudo o que ela queria era encontrar o irmão. Tudo o que ela fez foi por ele. Tarion abriu a boca, mas Bryce levantou a mão, interrompendo-o ao dizer a Cormac. Tarion passou aqui ontem para perguntar sobre uma conexão entre alguém que eu conheci e Sophie. Ele estava sendo super enigmático. Um olhar irritado de Tarion diante disso. Então consegui tirar algumas respostas dele, principalmente que está procurando pôr em malho para a Rainha do Rio. Cormac semicerrou os olhos para Tarion. O que sua rainha quer com o menino? Tarion deu de ombros, e Ran murmurou. Nada de bom, eu aposto.
Tyrion murmurou um grunhidinho de aviso para Ran, mas Bryce continuou. Não me importo com a política. Emmalha é uma criança e está perdido e eu quero encontrá-lo. E consegui respostas sobre Danica conhecer Sophie. Mas isso podia esperar um momento. Ela queria avaliar Cormac primeiro. De fato, os olhos do príncipe Avaleno se suavizaram um pouco, como gratidão. Ele pode estar fingindo isso, observou Ran para ela. Pode, mas meu instinto me diz que não está, respondeu Bryce antes de inclinar a cabeça e perguntar a Cormac. A Corsa é uma grande questão. Ela se deu todo aquele trabalho para matar Sophie só porque libertou o irmão? Ou foi porque Sophie é pássaro trovão? As mãos de Cormac se fecharam em punhos ao lado do corpo. A Corsa se deu todo aquele trabalho porque Sophie, como garantia para que o barco da Opium aparecesse para Emile, tinha coletado informações vitais sobre os Asteri e se certificado de que o comando soubesse. O quê? Disparou Hunt, as asas estremecendo. Que tipo de informação? Perguntou Tyrion, o rosto ficando sombrio. Cormac balançou a cabeça. Sophie era a única que sabia. Ela apenas mencionou que era coisa grande de mudar o curso da guerra, que a Opium mataria para ter, e os nossos inimigos matariam para conter. Do outro lado da sala, Ethan estava de olhos arregalados. Será que o treinamento dele o havia preparado para aquilo? E o dela? Tyrion falou. Os Asteri provavelmente mandaram a Corsa para matá-la antes que ela pudesse contar a mais alguém. Cormac fez uma careta. Sim, mas suspeito que a Corsa sabia que Sophie podia suportar tortura e decidiu que era melhor que a informação morresse com ela. Estremeceu e disse. Eles arrancaram as unhas dela quando ela foi para a cavala, sabe? Ela me contou que eles arrancaram as unhas de uma das mãos e quando pediram informação a ela, Sophie estendeu a outra mão para eles. Um dos guardas desmaiou quando viu. Fêmea corajosa, disse Ethan baixinho, o que lhe garantiu um aceno de agradecimento de Cormac e fez Bryce desejar ter dito aquilo também. Bryce estudou as próprias unhas feitas e se perguntou se conseguiria aguentar caso chegasse àquele ponto. Cormac de novo se virou para Tyrion, o rosto inexpressível. Me diga que a Corsa ao menos colocou uma bala na cabeça dela antes de matar Sophie para as profundezas. Eu não sei, respondeu Tyrion. O corpo dela não estava lá. O quê? As sombras ondularam de Cormac de novo, e Tyrion prosseguiu. Os blocos de chumbo, as correntes estavam lá, mas o corpo de Sophie sumiu. As algemas tinham sido todas abertas. Cormac se colocou de pé. Sophie está viva? Uma esperança brutal envolveu a voz. Seria de amor verdadeiro ou esperança de que a inteligência que ela carregava sobrevivesse? Eu não sei, respondeu Tyrion, então admitiu. Mas foi por isso que eu vim até Bryce. Ela teve uma amiga que conheceu Sophie há anos atrás. Estou investigando qualquer conexão entre elas. Estou me perguntando se o poder nos dá indícios sobre o paradeiro de Emile. Tyrion deu de ombros. Eu tenho bons motivos para crer que um local seguro foi encontrado e foi estabelecido há um tempo para o cenário como este. E que Emile poderia estar se dirigindo para lá e Sophie também, se ela estiver viva. Será que Sophie teria passado aquela informação vital para o irmão dela? Bryce viu que Hunt lhe dava um olhar que dizia, nem pense nisso. Hunt deu um risinho. Ron evitou fazer o mesmo. Tyrion apenas colocou os braços atrás da cabeça. Ethan, por outro lado, pareceu surpreso, como se jamais tivesse visto esse lado de Bryce. Tudo bem, disse Cormac. Mas o noivado só será rompido depois que meu trabalho aqui para a Opium terminar. Eu preciso que o motivo esteja em Valbara. Ron esperava que Bryce protestasse, mas pareceu refletir sobre aquilo. Nós precisamos de uma desculpa para sermos vistos juntos, ponderou. Caso contrário, qualquer um que saiba que você é um merda se perguntaria por que o inferno eu me rebaixaria a andar com você. Pareceria muito suspeito. Hunt tossiu e tossiu contra o ombro. Ron disparou. Eu sou o único aqui que acha que isso é insensato? Ethan falou. Eu acho que estamos todos mortos por sequer tentarmos falar sobre isso. Mas Hunt esfregou a mandíbula sério e cansado. Nós precisamos discutir isso antes de decidirmos. A mão de Bryce roçou a dele mais uma vez. Ron grunhiu em concordância e disse ao primo. Você soltou um monte de informação na gente. Precisamos processar. Nós entraremos em contato. Cormac não se moveu um centímetro.
Eu exijo o seu juramento de sangue de que não vai dizer uma palavra sobre isso. E Ran soltou uma gargalhada. Não vou fazer juramento de sangue. Você pode confiar na gente. Nós podemos confiar em você. Se eu posso confiar em covardes que gostam de pintar as unhas enquanto o resto do mundo sofre, então vocês podem confiar em mim. Bryce disse sarcástica. Gastando todo o seu charme, hein, Cormac? Faço um juramento de sangue e eu saio. Não, disse Bryce com calma surpreendente. Eu tenho manicure em 10 minutos. Cormac se irritou. Vou exigir sua resposta amanhã. Enquanto isso, estou confiando a minha vida a você. Seus olhos deslizaram para os de Ran. Se você quiser que eu exponha o meu caso, estarei no bar de Asher, na Ward. Seus serviços seriam de grande valor. Ran não disse nada. O babaca podia se fuder. Os olhos de Cormac se semicerraram em uma diversão fria. Seu pai ainda não está ciente dos seus dons de conversar na mente, tá? Você está me ameaçando? Disparou Ran. Cormac deu de ombros, caminhando em direção à porta. Venha me encontrar no bar e descubra. Babaca, murmurou Ethan. Cormac parou com a mão na maçaneta. Respirou fundo, os músculos fortes das suas costas ondulando. Quando olhou por cima do ombro, a diversão e as ameaças tinham desaparecido. Além de Sophie, além de Emily, este mundo podia ter sido muito mais. Esse mundo podia ser livre. Não entendo por que você não iria querer isso. Difícil aproveitar a liberdade, replicou Hunt sombriamente. Quando se está morto. Cormac abriu a porta, entrando nas sombras espiraladas. Eu não consigo pensar em um motivo melhor para sacrificar a minha vida. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. Mas alguém sente como se estivesse prestes a acordar de um pesadelo? A pergunta de Ethan ecoou no tenso silêncio do apartamento. Bryce olhou o relógio no telefone. Fazia mesmo menos de 1 hora desde que caminhara com Ran pelas ruas tumultuadas na hora do almoço? Ela esfregou distraidamente a estrela que ainda brilhava suavemente e disse: para ninguém em particular. Eu preciso voltar para os arquivos. Ran exclamou. Depois de tudo isso, você vai voltar para o trabalho? Ainda assim, atravessou a sala, lançando um olhar para Hunt, que o fez segui-la. Ele sempre a entendia. Não precisava da conversa entre mentes chique de Ran para se comunicar. Parou a porta. Nada do poder de Cormac restava, nem mesmo um filete de sombra, nem uma brasa. Por um segundo, ela desejou ter a serenidade de Lerraba para a qual retornar. A serenidade da geladeira e sua biblioteca silenciosa. Mas essas coisas tinham acabado para sempre. Bryce disse o mais tranquilamente possível para os machos que a olhavam, controlando sua expressão neutra. Uma bomba acaba de ser jogada em nossas vidas. Uma bomba relógio ativada. Eu preciso pensar. Eu tenho um trabalho no qual sou contratualmente obrigada a aparecer. Onde podia fechar a porta do escritório e descobrir que se queria desesperadamente fugir daquela bomba ou enfrentar a sua ira. Hunt colocou a mão no ombro dela, mas não disse nada. Tinha saltado na frente de uma bomba por ela meses atrás. Tinha protegido o corpo de Bryce como o próprio contra um míssil de enxofre. Não havia nada que pudesse fazer para protegê-la daquilo, no entanto. Bryce não suportava ver a preocupação e o temor que havia, e que sabia que estariam estampados no rosto dele. Hunt sabia no que estavam se metendo, o inimigo e as probabilidades que enfrentavam. Ela se virou para Tarion em vez disso. O que você quer fazer, Tarion? Não porque a Rainha do Rio está manipulando você como marionete. É o que você quer. Este apartamento, para começar, disse Tarion, encostando a cabeça nas almofadas, o peito musculoso se expandindo conforme ele expirava. Quero encontrar respostas. Independente das minhas ordens, eu quero a verdade sobre o que eu estou enfrentando. O inimigo à minha frente e aqueles às minhas costas. Estou inclinado a acreditar em Cormac. Ele não mostrou nenhum sinal de que está mentindo. Confia em mim, grunhiu Ran. Ele é mais habilidoso do que você pensa. Eu também não acho que ele esteja mentindo, admitiu Hunt. Bryce esfregou o pescoço e então se endireitou. Há alguma chance, de verdade, dele estar de alguma forma relacionado ao esquadrão da Ocaso? Tarion ergueu a sobrancelha. Por quê?
Hunt entendeu imediatamente no que ela estava pensando. Ocaso, também conhecido como Crepúsculo. E o projeto Tur, Deus do Trovão. Será que estaria relacionado aos pássaros trovão? Prosseguiu Bryce. Você acha que envolvia algum tipo de inteligência sobre o esquadrão da Ocaso de Pipa? Perguntou Ran. Parece ser algum tipo de informação reveladora, disse Tarion. E Tur, poderia ter tido algo a ver com a coisa do pássaro trovão. Sophie parecia ter medo de ir aos Asteri na resposta dela a Danica. Talvez porque estava com medo de que eles soubessem que ela possuía o dom. Isso tudo é hipotético, falou Hunt. E as grandes palpites. Mas podem levar a algum lugar. Sophie e Danica certamente sabiam muito bem das ameaças que tanto a Ocaso quanto os Asteri representavam. Ethan disse. Podemos voltar com um príncipe do desfiladeiro. Ele estava sentado no meu colo. Você tem muito do que se inteirar, disse Hunt, rindo sombriamente. Fiquei feliz por não estar aqui no primeiro chamado. Bryce o cutucou com o cotovelo. Eu realmente preciso voltar para o trabalho. Ran perguntou. Você não acha que a gente deveria ir para o quarteirão dos ossos procurar por Emily e Sophie? E Bryce estremeceu. Eu não vou para o quarteirão dos ossos procurar por ninguém, a não ser que tenhamos certeza absoluta de que eles estão lá. De acordo, Tarion falou. É perigoso demais e por impulso. Vamos continuar investigando. Talvez Danica quisesse dizer outra coisa com almas cansadas. E Bryce assentiu. Nenhum de nós fala com mais ninguém. Acho que todos sabemos que seremos assados em um espeto se essa coisa vazar. Uma palavra de Cormac e estaremos mortos, disse Ran seriamente. Uma palavra de nós, replicou Hunt. E ele está morto. Acenou para Bryce com o queixo. Ela finalmente captou o olhar dele, encontrando apenas um cálculo aguçado ali. Pegue uma arma. E Bryce fez uma careta. De jeito nenhum, indicou o vestido justo. Onde é que eu vou esconder? Então leve a espada. Use como algum tipo de acessório. Se alguém consegue fazer isso, é você. Bryce, então, não conseguiu evitar olhar para Ethan. Aquilo entregou tudo. Você não devolveu a espada de Danica depois dos ataques na primavera? Perguntou o lobo num tom mais baixo. Sabine pode vir lutar comigo por ela, respondeu Bryce e ignorou a ordem de Hunt para pegar a lâmina guardada no armário. Bryce girou a maçaneta. Vamos tirar o dia de folga. Concordar em ferrar uns aos outros com isso, rezar para Cormac não ser um bosta de um mentiroso e então nos reunir amanhã à noite. Feito! Disse Tarion. Bryce se dirigiu ao corredor com Hunt em seu encalço e ouviu Ethan suspirar atrás dela. Não era assim que eu esperava passar o dia, murmurou o lobo para Tarion antes de aumentar o volume da TV. Idem, pensou Bryce e fechou a porta. A cabeça de Hunt estava a mil quando entraram no elevador pelo saguão do apartamento. Estivera livre por alguns gloriosos meses apenas para acabar de volta ao centro de mais uma rebelião. A mesma guerra, alegara Aidas, apenas com um nome diferente, com um exército diferente. As mãos de Hunt estavam escorregadias de suor. Ele vira como aquela guerra acabara. Sentia o seu preço por séculos. Disse a Bryce, incapaz de conter o tremor que agora tomava conta dele, com a sensação de que as paredes do elevador estavam se fechando. Eu não sei o que eu vou fazer. Encostou no corrimão. Eu também não. Esperaram até estar na rua, mantendo as vozes baixas, antes que Hunt prosseguisse as palavras praticamente cuspidas de sua boca. Isso não é uma coisa na qual podemos nos jogar só por diversão. Eu já vi Mech-trajes destruídos com pilotos humanos pendurados da cabine de controle, com os órgãos pendentes. Eu já vi lobos tão fortes quanto o Ethan rasgar ao meio. Já vi anjos dizimarem campos de batalha sem colocar os pés no chão. Ela passou o braço em volta dele. E Hunt aceitou seu calor. Estava congelado apenas do dia quente. Isso parece mais espionagem do que travar uma batalha. Ou o que quer que seja. Eu preferiria morrer no campo de batalha do que em uma das salas de interrogação da Costa. Sophie teve sorte de a Costa se livrar dela e pronto. Parou em um beco puxando Bryce para as sombras com ele.
O anjo se permitiu olhar o rosto dela, tão pálida que as sardas se destacavam e os olhos arregalados. Com medo, o cheiro a atingiu um momento depois. Jamais poderíamos viver como pessoas normais. Problemas sempre nos encontrariam. Sabia que ela estava certa. Não eram do tipo de pessoa que leva uma vida normal pacata. Hunt combateu o tremor em seus ossos, o rugido em sua mente. Ela levantou a mão, encostando a palma da bochecha na dele. Ele se reclinou no toque de Bryce, contendo um ronronado quando o polegar dela acariciou a maçã no seu rosto. Você realmente não acha que Cormac está nos atraindo para uma armadilha ao alegar que Sophie tinha alguma informação vital, usando o possível envolvimento de Danica como isca? É possível. Você acha que tem alguma chance de Sophie ter contatado Emily antes de terem se separado? E Hunt deu de ombros. Eles estiveram juntos em Kavala. Ela pode muito bem ter contado a ele. Se o menino não tiver a informação e se Sophie estiver viva, ele pode saber para onde a irmã está indo. O que a torna Emily muito valioso para todo mundo. Bryce começou a contar nos dedos. Então temos a Opium, Tharion e Cormac querendo encontrá-lo. Se você também quiser encontrá-lo, Bryce, precisamos ser cautelosos. Pense bem se você quer mesmo nos envolver. A boca de Bryce se contraiu de lado, pensativa. Se há alguma chance de descobrirmos o que Sophie sabia e o que Danica suspeitava, além do próprio Cormac, dessa merda com essa tal de pipa e o que quer que a rainha do rio queira, eu acho que a informação vale o risco. Mas por quê? Para evitarmos que os Asteri fodam com a gente por causa de Mike e Sandriel? É. Quando me encontrei com Fury esta manhã, ela mencionou que Danica sabia algo suspeito sobre ela. Provavelmente Fury descobriu algo importante sobre Danica como garantia. Antes não teve a chance de perguntar o que exatamente Bryce estava querendo dizer. Por que não aplicar a mesma lógica nisso? Os Asteri suspeitam de algo sobre mim e sobre você. Quero deixar páreos a eles. Então vamos descobrir alguma coisa vital sobre eles. Vamos tomar medidas para garantir que eles, se eles quiserem foder com a gente, que a informação vaze para todo mundo. Esse é um jogo mortal que não sei se os Asteri querem jogar. Eu sei, mas além disso, Danica achava que essa informação era muito importante. O suficiente para mandar Sophie obtê-la, arriscando a própria vida por isso. Se Sophie morreu, então outra pessoa precisa saber essa informação. Não é sua responsabilidade, Bryce. É sim. E quanto ao menino? Também o encontraremos. Eu não dou a mínima se ele é poderoso ou é uma criança e tá no meio dessa confusão toda. Os olhos dela se suavizaram e o coração dele também. Será que Sarah teria se preocupado com o menino? Da mesma forma que a Opium e a rainha do rio pareciam se importar como uma arma. Bryce perguntou, a cabeça se inclinando para o lado. E quanto à conversa de Cormac sobre liberar o mundo dos Asteri? Isso não mexe com você? Óbvio que sim. Passou a mão pela cintura dela, puxando-a para perto. Um mundo sem eles, sem os arcanjos e as hierarquias. Eu gostaria de ver esse mundo um dia, mas sua garganta secou. Mas não quero viver nesse mundo se o risco de criá-lo significa... Se isso significa que talvez nós não sobreviveremos para vê-lo. Os olhos se suavizaram de novo. O polegar de Bryce acariciou a bochecha dele mais uma vez. Somos dois, Atalá. Hunt abafou uma risada, baixando a cabeça, mas Bryce levantou o queixo dele com uma outra mão. Os dedos dele apertaram a cintura de Bryce. Os olhos âmbar dela brilharam à meia luz do beco. Ora, já que estamos nos metendo numa merda perigosa dessa, agora deve ser uma boa hora para admitir que eu não quero esperar até o solstício de inverno. Pelo quê? Por isso, murmurou e ficou nas pontas dos pés para beijá-lo. Hunt a encostou no meio do caminho, incapaz de conter um gemido quando a puxou para contra o próprio corpo, os lábios encontrando os dela no mesmo momento em que os corpos deles se tocaram. Podia jurar que a porra do mundo desapareceu sob seus pés ao sentir o gosto de Bryce. Sua cabeça se encheu de fôlego e relâmpago de tempestade, e tudo em que Hunt conseguia pensar era a boca de Bryce, o corpo quente e exuberante. Seu pau latejante fazendo pressão dentro da calça, pressão contra ela conforme os braços de Bryce se entrelaçavam em volta do seu pescoço.
Ele com certeza ia expulsar aquele lobo do apartamento imediatamente. Hunt se virou encurralando Bryce contra a parede e a boca de Bryce se abriu com mais de um arquejo. A Talara invadiu com a própria língua, sentindo seu gosto adicionado como mel. Bryce enganchou a perna na cintura dele. Hunt aceitou o convite, puxando sua coxa mais para cima, pressionando o corpo contra o dela até que os dois estivessem se contorcendo. Qualquer um que passasse pelo beco poderia vê-los. Os trabalhadores em horário de almoço passavam em fila, uma espiadela para o beco, nas sombras empoeiradas, uma fotografia e aquela coisa toda. Hunt parou. Uma foto. E o noivado dela com Cormac seria rompido, junto com um acordo que Bryce fizera com ele. Bryce perguntou ofegante. Ai, o que foi? Nós... Palavras se perderam. Todos os pensamentos fugiram para o meio das pernas dele. O meio das pernas dela. Engoliu em seco, então recuou suavemente, tentando controlar a respiração irregular. Você está noiva, tecnicamente. Precisa manter essa farsa com Cormac, pelo menos em público. Ajeitou o vestido e... merda. Aquele era o sutiã de renda lilás? Por que diabos ela não tinha vestido aquilo? Bryce olhou para o fim do beco, os lábios inchados, e uma parte feral de Hunt uivou com satisfação ao ver que ele tinha feito aquilo. Ele tinha levado aquele rubor às bochechas dela, suscitado o aroma intenso de vinho da excitação dela. Ela era dele. E ele era dela. Porra, completamente dela. Está sugerindo que a gente se encontre num motel meia-boca em vez disso? Os lábios abrindo em um sorriso. O pau de Hunt latejou ainda mais, como se implorasse para a boca de Bryce deslizar sobre ele. Soltou um ruído abafado. Eu estou sugerindo... Eu não sei. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Eu sei que as emoções estão à flor da pele. Ele não conseguiu olhar para ela. O que você quiser, Killan. É o que eu quero dizer. Ficou calada por um momento. Então a sua mão deslizou pelo peito dele, parando sob seu coração. O que você quer? Porque só o que eu quero... Porque foi você que sugeriu esperar até o solstício. E eu quero me certificar de que você está completamente certa de acabar com o nosso acordo. Tudo bem. Mas eu também quero saber o que você quer, Hunt. Ele encontrou o olhar dourado dela. Você sabe o que eu quero. Sua voz desceu um tom de novo. Eu jamais deixei de te querer. Eu achei que fosse óbvio. O coração dela galopava. Conseguia ouvir. Hunt abaixou os olhos para os seus seios fartos, deparando-se com um brilho fraco. Sua estrela. Nem me fale dessa coisa, disse, gesticulando para a estrela. Vamos continuar falando sobre o quanto você me quer, dando uma piscadela. Hunt passou o braço por seus ombros, guiando-a de volta para a avenida tumultuada, e sussurrou em seu ouvido. Por que não mostro a você mais tarde? Ela gargalhou, o brilho da estrela empalidecendo sob a luz do sol, enquanto emergiam nas ruas escaldantes. Colocou os óculos escuros e o boné. É isso que eu quero, Hunt. Isso é definitivamente o que eu quero. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Ethan esfregou o rosto. Aquele dia ficou complicado. Parece que você precisa de uma bebida, disse Tarion ao caminhar até a porta do apartamento. Ron saíra um momento antes. Ethan supôs que ficaria sentado por umas boas horas para contemplar a confusão fenomenal em que tinha se metido, na qual Bryce parecia determinada a se envolver. Há quanto tempo vocês estão fazendo essa merda toda? Você sabe o que aconteceu durante a cimeira, não sabe? Demônios arrasaram a cidade, mataram um monte de gente, 2 arcanjos morreram, todo mundo sabe disso. As sobrancelhas de Tarion se ergueram. Você descobriu como Mike e Sandriel morreram? Ethan piscou, se preparando. A expressão do tritão estava totalmente séria. Eu vou lhe contar isso depois de ter recebido uma ligação pessoal de Rigelos há 3 meses, me mandando ficar de boca fechada ou eu seria morto, assim como meus pais. Mas, como tudo que estou fazendo ultimamente parece apontar para essa estrada, você pode muito bem saber a verdade. Você provavelmente vai acabar morto com a gente. Fantástico! Ethan desejou que o Perry o tivesse largado em qualquer lugar, menos naquele apartamento. E Tarion falou.
Hunt arrancou a cabeça de Sandriel depois que o arcanjo ameaçou Bryce. Ethan se espantou. Sabia que Atalá era intenso para cacete, mas mataram um arcanjo? E Bryce matou Micah depois que ele se vangloriou de matar Danica e a Matilda dos demônios. O corpo de Ethan ficou dormente. Micah o quê? Quando Tyrion terminou de explicar, Ethan estava trêmulo. Por que ela não me contou? O lobo solitário dentro dele uivava de dor e ódio. Porra, Sabine não fazia ideia de que Micah tinha matado a filha dela. Ou, espere, Sabine sabia? Ela e a Amélie estavam na cimeira, assim como o primo. Todos testemunharam pelas transmissões o que Tyrion acabara de descrever. E não tinham contado a ele? O resto do covil tudo bem, mas Conor era seu irmão. A ânsia de se metamorfosear, de urrar e rugir, tomou conta de seu sangue. Vibrou em seus ossos. Ele a suprimiu. Tyrion prosseguiu alheio ao animal que tentava usar as garras para se libertar de dentro de Ethan. Os Asteren foram direto com Bryce e Atalá. Uma palavra para alguém e eles morreram. O único motivo pelo qual ainda não estavam mortos é porque têm se comportado neste verão. As garras apareceram nas pontas dos dedos de Ethan. Tyrion não deixou de notar. Entre a boca cheia de presas que se estilhaçavam, Ethan grunhiu. Micah matou meu irmão. E Bryce matou Micah por causa disso. Não conseguia processar aquilo, que Bryce, antes da descida, tinha destruído um arcanjo. Não fazia sentido. Tivera a audácia, a ignorância de questionar o amor dela por Danica e Conor. As garras e as presas dele se retraíram. Seu lobo interior parou de uivar. Ethan esfregou o rosto de novo. A vergonha passava por ele como um rio rançoso, afogando a fera dentro da sua pele. Eu preciso de um tempo para processar isso. Tyrion se dirigiu à porta de novo. Tenho certeza de que sim, mas um conselho. Não demore muito. Urd trabalha de formas misteriosas e não acho que tenha sido uma coincidência você estar aqui bem no momento que esse merda começou. Então eu deveria seguir o fluxo por causa de um palpite de que o destino está me dando um empurrãozinho? Talvez, respondeu o Tritão. Mas quando estiver cansado de ficar sentado no sofá sentindo pena de si mesmo, venha me procurar. O olfato de um lobo me seria útil. Pra quê? O rosto do Tritão ficou sério. Eu preciso encontrar Emile antes de Pipa Septus ou Cormac. O Tritão o deixou. Por um longo momento, Ethan ficou sentado em silêncio. Será que Conor sabia de alguma coisa sobre o envolvimento de Danica com Sophie e Renas? Será que Sabine sabia? Duvidava. Mas pelo menos Bryce estava tão alheio àquilo quanto ele. Bryce, que tinha usado a espada de Danica durante o ataque à cidade e ficado com a arma desde então. Ethan olhou para a porta. Moveu-se antes que pudessem questionar a sensatez e a moralidade daquilo, seguindo direto para o armário de casacos. Guarda-chuvas, caixas de porcaria, nada. O armário de lençóis. E os da lavanderia não revelaram nada também. Então restava... Encolheu de ombros ao entrar no quarto. Não sabia como não tinha visto na outra noite. Bem, ele tinha sido violentamente espancado, então era uma boa desculpa, mas a espada estava encostada na cadeira ao lado da penteadeira dela. Como se Bryce a tivesse deixado ali como decoração. A boca de Ethan secou, mas saiu andando até a lâmina antiga, presenteada a Danica pelo primo, um ato que deixara Sabine furiosa, pois há muito tempo ela esperava herdá-la pela sua família. Ainda conseguia ouvir Sabine transtornado nas semanas após a morte de Danica, tentando descobrir onde Danica havia deixado a espada. Ela praticamente destruíra aquele apartamento velho para achá-la. Ethan pensou que tinha sido perdida até Bryce empunhá-la na primavera. Com o fôlego preso, Ethan pegou a lâmina. Era leve, mas perfeitamente equilibrada. Ele atirou da bainha, o metal brilhando à luz fraca. Era linda, simples, mas impecável. Deu um longo suspiro, afastando as teias de aranha das lembranças. Danica levando aquela espada para todo lado, empunhando-a no terreno. De alguma forma, a lâmina era uma validação de que Sabine fosse uma merda. Os lobos tinham um futuro brilhante com Danica. Seriam mais... Não conseguia evitar.
Ethan assumiu uma posição de defesa e golpeou com a espada. Isso era perfeito. Um feito notável de habilidade. Ethan fez uma finta, então atingiu um oponente invisível. Sabine perderia as estribeiras se soubesse que estava brincando com a lâmina. Mas, e daí? Ethan golpeou as sombras mais uma vez, estremecendo com a linda canção da espada que cortava o ar. Que inferno! Tiveram uma manhã estranha e abessa. Precisava dissipar parte da tensão. Avançando e bloqueando, saltando e rolando, Ethan treinou como um inimigo invisível. Talvez tivesse ficado louco. Talvez fosse isso que acontecia com os lobos sem matilha. A espada era uma extensão do seu braço, pensou. Ethan deslizou em torno da mesa de jantar de vidro, atacando 2, 3, 10 oponentes. Ralston bloqueia! Ralston avança! Movendo-se pelo apartamento, Ethan saltou para a mesa de centro diante do sofá, a madeira estremecendo sob ele, a narração alta e precisava de somente Ralston defende o golpe fatal! Desceu a espada formando um arco triunfante. A porta da frente se abriu. Bryce o encarou, de pé na mesa de centro com a espada de Danica. Esqueci meu crachá! Começou Bryce, as sobrancelhas tão arqueadas que pareciam capazes de tocar a linha do cabelo. Ethan rezou para que Solas o derretesse no chão e fervesse seu sangue até vaporizar. Aparentemente, o Deus Sol estava ouvindo. A mesa de centro rangeu e então rachou. E desabou completamente sob ele. Ethan podia ter ficado deitado ali, esperando que um ceifador viesse sugar a alma do seu corpo, caso Bryce não tivesse se aproximado exasperado. Não com ele, não para ajudá-lo, mas para investigar alguma coisa além do campo visual de Ethan. Que porra é essa? Perguntou ajoelhando-se. Ethan conseguiu mover o traseiro dos destroços, levantando a cabeça para vê-la, agachada sobre uma pilha de papéis. Tinha uma gaveta na mesa? Não, talvez fosse um compartimento secreto. Bryce tirou as lascas de madeira da pilha parcialmente espalhada. Esta mesa estava aqui quando eu me mudei. Toda a mobília era de Danica. Ergueu um olhar para Ethan. Por que ela esconderia seus antigos trabalhos de faculdade aqui? Ron amolava Aster em uma pedra, fazendo fagulhas pretas iridescentes voarem da ponta da lâmina. Atrás dele, no aux vazio, Flynn e Declan limpavam seu arsenal em uma mesa de trabalho. Planejaram se encontrar ali naquela tarde. Ron tinha pretendido amolar a espada, limpar e inspecionar suas armas. Então, terminaria o dia com uma reunião dos mestres da cidade para discutir a nova arcanjo. Um dia normal, em outras palavras, exceto pela merda colossal e uma ameaçadora que tinha acabado de acontecer. Por incrível que pareça, o príncipe do desfiladeiro era o menor dos seus problemas. Fala algo, disse Flynn sem parar de trabalhar na arma. O quê? Perguntou Ron, arrancando a lâmina. Declan respondeu. O que quer que tenha feito você ficar aí parado em pé calado por 10 minutos, sem nem reclamar da playlist merda do Flynn. Babaca. Isso é poesia. Existem estudos sobre plantas que murcham e morrem quando expostas a esse tipo de música, replicou Declan. É extremamente como eu me sinto agora. E Flynn sorriu. Imagino que você esteja emburrado por uma dessas 3 coisas. Papai horrível, irmãzinha ou noiva bonita. Nenhuma delas, seu bosta. Minha hora de almoço começou com a visita do príncipe do desfiladeiro em forma felina, no apartamento de Bryce, onde revelou que Cormac é um rebelde da Opium e terminou com a descoberta de que Cormac está atrás de uma criança desaparecida e a irmã espiã da criança, que por acaso é a namorada de Cormac, e basicamente ameaçou contar ao meu pai sobre conseguir conversar telepaticamente se eu não me encontrar com ele em um bar para me contar como eu posso ser útil para a Opium. Os amigos escancararam a boca. Declan disse com cautela. Tá todo mundo vivo? Sim. Eu jurei manter o segredo, mas... Contanto que você não tenha feito um juramento de sangue, isso importa, disse Flynn, a arma esquecida na mesa do lado dele. Confia em mim. Cormac tentou. Eu me recusei. Ai, que bom, disse Deck. Conte tudo. Eram as 2 únicas pessoas no mundo a quem Ron confiaria aquilo. Bryce e Hunt o espancariam por contar alguma coisa, mas paciência. Eles ao menos tinham um ao outro para desabafar. Então, Ron abriu a boca e explicou. É nessa que eu me encontro, concluiu Ron, brincando com o piercing labial. Flynn esfregou as mãos.
Isso vai ser impressionante. Estava completamente sério. Ron o olhou boquiaberto. Mas Declan olhava para ele pensativo. Certa vez eu me invadi uma base de dados militar imperial e vi filmagem não censurada dos campos de batalha e de extermínio. Me deixou enjoado. Sonhei com o que vi por semanas depois daquilo. Por que não disse nada? Perguntou Ron. Porque nada podia ser feito a respeito. Parecia que não podia, pelo menos. Declan assentiu como se para si mesmo. Do que quer que você precise, cara, eu tô dentro. Fácil assim, é? Disse Ron erguendo as sobrancelhas. Fácil assim, respondeu Deck. Ron precisou de um momento. Não fazia ideia de que Deus tinha agradado tanto para ser abençoado com tais amigos. Eles queriam mais do que isso. Eles eram seus irmãos. E Ron finalmente disse rouco. Se formos pegos, seremos mortos. Nossas famílias também. Acrescentou para Deck. E Mark. Confia em mim. Mark seria o primeiro a dizer sim para isso. Ele odeia os Asteri. Continuou com um sorriso tímido. Mas sim, acho que é mais seguro que ele não saiba. Franziu a testa para Flynn. Você consegue ficar calado? Flynn fez um som de exasperação. Você fala demais quando tá bêbado. Interrompeu Ron. Um tom de deboche preencheu a voz de Declan, ridicularizando Flynn quando falou. Ah, escritora ninfa sexy. Olhe só seus peitos. Eles são tão redondos. Eles me lembram dessas bombas que Alcus está escondendo no arsenal. Caso não foi isso que aconteceu, porra, murmurou Flynn. Ela era repórter para início de conversa. E foi há 20 anos, interrompeu Ron, antes que aquilo pudesse escalar para o absurdo. Acho que você aprendeu a lição. Flynn fez cara de irritação. E agora? Você vai encontrar com Hallmark e ouvir o que ele tem a dizer? Ron exalou enfim e começou a limpar a escada. Bryce ficaria transtornada. Não tenho escolha. Fim do capítulo 18.